Olá, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso webinar ao vivo sobre prebióticos orais na saúde, na microbiota intestinal e pele. Hoje estamos com a presença de duas doutoras, tá? Em seguida eu vou apresentá-las e queria falar um pouquinho com vocês. Você já conhece a nossa empresa Nestlé Health Science? Fundada em 2011, a Nestlé é uma empresa mundialmente reconhecida na área de nutricional, sede na Suíça, com mais de 5.000 funcionários, está presente em 42 países. Nós acreditamos no papel da nutrição, no manejo, na saúde e na prevenção de doenças. Temos o poder da nutrição ajudando para vidas mais saudáveis. Somos líderes na terapia nutricional no Brasil e o nosso compromisso é oferecer soluções inovadoras baseadas em ciência para pacientes e familiares e profissionais de saúde. Temos um amplo portfólio com as mais diversas soluções nutricionais, especializada para todas as áreas. E temos o nosso portal. Fique à vontade para conhecer a Nestlé Health Science. E para um portal de conhecimento científico, nós temos o avantenestle.com.br. Eu desejo uma boa noite, um excelente meeting. As nossas perguntas podem colocar a hora que vocês quiserem no chat. A gente vai passar para as nossas professoras ao final da aula, tá? Fiquem conosco até o final. Uma excelente apresentação. Doutora Vivian vai apresentar a aula de probióticos orais na saúde, da microbiota intestinal e pele. A doutora Vivian, ela é nutricionista, mestre em nutrição clínica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em nutrição clínica pela UFRJ e pós-graduada em nutrição clínica funcional pela VP UFRJ também. Doutora Vivian, uma excelente apresentação, tá? Agora é com você. Obrigada, Luana. Gostaria de agradecer o convite e agradecer a presença de todos. O meu nome é Vivian Coimbra e o tema da palestra é sobre prebióticos orais na saúde da microbiota intestinal e pele. Inicialmente, vamos entender o contexto histórico sobre microbiota intestinal e pele. Os estudos se iniciaram na década de 1930, quando dois dermatologistas americanos propuseram de forma pioneira que o aumento da permeabilidade intestinal e inflamação estariam associados à modificação da microbiota intestinal, contribuindo, assim, para alterações de pele. A partir de então, diversos trabalhos têm sido publicados acerca da conexão microbiota intestinal e pele. Mas, afinal, o que seria a microbiota intestinal? Trata-se de um agregado de micro-organismos, incluindo bactérias, arqueias, fungos, protozoários e vírus. Temos cerca de 100 a 1.000 espécies diferentes, que somam aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos. Além disso, há relatos de mais de 160 espécies bacterianas e 12 filos. Nessa imagem, nós podemos perceber uma nuvem de palavras com uma pesquisa no Google sobre o que as pessoas têm, de fato, pesquisado relacionado com microbiota intestinal. Podemos ver que os termos como dieta, inflamação, obesidade, probióticos, saúde e doença, assim como metabolismo, sistema imune e, em destaque, microbioma humano, são as palavras mais pesquisadas nos últimos anos. Microbioma é um conjunto de micro-organismos presentes na microbiota intestinal, juntamente com seus 3 milhões de genes, um número 150 vezes maior do que o próprio genoma humano. Por outro lado, metagenômica significa o genoma humano e o genoma de micro-organismos intestinais. A
microbiota intestinal tem um papel essencial na homeostase corporal, justamente pela sua função de proteção, função estrutural e, recentemente, tem sido considerada um órgão metabólico. A microbiota intestinal auxilia na barreira contra patógenos, na resposta imune, na regulação, crescimento e diferenciação de células epiteliais, assim como síntese de vitaminas, regulação do estado inflamatório e de processos fisiológicos em diversos tecidos e órgãos do nosso corpo. A microbiota intestinal é composta essencialmente por bactérias gram-negativas, que possuem lipopolissacarídeos e são consideradas potencialmente patogênicas se estiverem em grandes quantidades, e também por bactérias gram-positivas, que contêm peptídeo-glicanos na sua membrana externa e são responsáveis pela produção de mucina. Cabe destacar que aproximadamente 90% da composição da nossa microbiota intestinal é realizada por Firmicutes e Bacteroidetes, e em menor grau temos proteobactéria e actinobactéria. Diversos fatores ao longo da vida podem influenciar a proporção e diversidade dessas bactérias intestinais. Podemos observar que genética, sedentarismo, estresse, uso recorrente de determinados medicamentos, como antibióticos, inibidores de bomba de próton, idade, motilidade gástrica e especialmente a dieta pode contribuir para um estado de disbiose ou de simbiose. A eubiose é uma relação de simbiose entre micro-organismos que habitam na microbiota intestinal de forma que se beneficiem. A disbiose, por sua vez, trata-se de uma disfunção metabólica, ou seja, é um desequilíbrio entre diversidade e proporção de bactérias do intestino com predomínio de bactérias patogênicas. O que os estudos têm trazido é que o importante é que haja um equilíbrio entre bactérias gram-negativas e gram-positivas. A disbiose tem um impacto na nossa saúde, no que tange inflamação local, ou seja, no intestino, mas também uma inflamação sistêmica, justamente pelo aumento da permeabilidade intestinal, levando a prejuízo do sistema imunológico, ao desenvolvimento e progressão de doenças crônicas, como obesidade, diabetes mellitus tipo 2 e até patologias cutâneas. A dieta ocidentalizada e hiperlipídica é considerada nutricionalmente desbalanceada e está associada com esse estado de disbiose. Trata-se de um padrão dietético pró-inflamatório, por conter alimentos com alto índice glicêmico, bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos adoçados de caixinha, tem alto teor de laticínios e de proteínas de origem animal, gorduras de má qualidade, especialmente lipídios saturados e trans, carnes processadas, entre outros componentes. Apenas 3 dias de dieta ocidental pobre em fibras pode reduzir o muco interno e tornar a microbiota intestinal mais penetrável às bactérias patogênicas, conforme estudos científicos. Algumas perspectivas terapêuticas para a modulação da microbiota intestinal englobam hábitos alimentares, mudanças do estilo de vida, como atividade física regular, o sono e o manejo do estresse, assim como o uso de probióticos, prebióticos e simbióticos. Falando um pouco sobre hábitos alimentares, é amplamente descrito na literatura que dietas à base de plantas, como vegetariana, vegana, plant-based diets, dieta do Mediterrâneo, são importantes moduladores da microbiota intestinal, que é, por sua vez, considerado um novo alvo terapêutico para indivíduos com dermatoses.
composição dessas dietas inclui um consumo adequado de fibras alimentares presentes em frutas, vegetais, hortaliças, leguminosas, além de carboidratos complexos, lipídios de boa qualidade, como peixes, azeite de oliva extra virgem, com baixo índice glicêmico e rico em compostos bioativos e compostos fenólicos. Cabe destacar que mudanças na dieta podem explicar aproximadamente 57% de toda a variação estrutural na microbiota intestinal, tamanha a sua importância. As fibras são carboidratos não digeríveis isolados, e a Organização Mundial de Saúde preconiza o consumo mínimo de 5 porções de frutas e verduras ao dia, o que corresponde a 25 a 30 gramas diários. Além disso, o fato delas serem fermentáveis e viscosas são importantes para os efeitos fisiológicos no nosso metabolismo. As fibras fermentáveis são são metabolizadas por bactérias do cólon e podemos dar como exemplo a goma guar parcialmente hidrolisada. Já as fibras viscosas possuem propriedades formadoras de gel no trato intestinal. São fibras solúveis em água que são capazes de retardar o esvaziamento gástrico e aumentar o tempo total de trânsito. Temos como exemplo goma guar parcialmente hidrolisada e inulina, que possuem efeitos prebióticos. Os prebióticos, conforme o conceito recente, são substratos seletivamente utilizados por micro-organismos hospedeiros que conferem benefícios à saúde. Além da inulina e da goma guar, nós temos como exemplos frutoligosacarídeos, galactoligosacarídeos, assim como amidos resistentes e polifenóis. Os prebióticos são responsáveis pela fermentação de ácidos graxos de cadeia curta, que englobam acetato, propionato e especialmente butirato. Na matriz alimentar são encontrados na banana verde, batata doce, batata yacon, cebola, alho, chicória, dentre outros alimentos. Os ácidos graxos de cadeia curta estimulam seletivamente o crescimento e a atividade de bactérias intestinais potencialmente associadas à saúde e bem-estar, contribuindo para a redução da permeabilidade intestinal, redução da inflamação sistêmica e saúde da microbiota intestinal e da pele. Os probióticos, por sua vez, são micro-organismos que, quando administrados em quantidades apropriadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Há evidências científicas de ação antimicrobiana, anti-inflamatória e imunomoduladora. Os probióticos são considerados coadjuvantes na prevenção e tratamento de doenças de pele. Os pós-bióticos são produtos ou subprodutos metabólicos solúveis secretados por bactérias vivas ou liberados por lise bacteriana. Também há evidências de seu possível efeito anti-inflamatório, o que poderia auxiliar no tratamento e na manutenção de eubiose. Simbióticos, por sua vez, teve a sua definição atualizada recentemente. Trata-se de um produto que possui tanto prebióticos quanto probióticos, que confere um ou mais benefícios à saúde. Prebióticos, nesse caso, são complementares e agem de forma sinérgica aos probióticos, contribuindo, assim, para a sobrevivência da bactéria probiótica até o intestino grosso. Os estudos sugerem uma série de efeitos benéficos no metabolismo, que incluem melhora do perfil glicêmico, lipídico, melhora da resposta imunológica, do estado inflamatório, além de benefícios na prevenção e tratamento de dermatites atópicas.
Nesse contexto, alimentos fermentáveis também podem auxiliar como coadjuvantes no tratamento. Isso inclui kefir e iogurte, por exemplo, juntamente com mudança de hábitos e com a ingestão adequada de fibras na dieta. Dessa forma, dados reforçam a importância do consumo de prebióticos orais, como inulina e goma-guar parcialmente hidrolisada, dentro do contexto de uma alimentação personalizada, balanceada, tanto em quantidade quanto em qualidade, adequada em lipídios de boa qualidade, especialmente lipídios insaturados e carboidratos complexos, além de ser rica em fibras e variada, juntamente com uma gestão hídrica adequada, suplementação individualizada e estilo de vida saudável, visando a melhoria do equilíbrio da microbiota intestinal e do metabolismo e corroborando para a redução da incidência e gravidade de desordens cutâneas. Muito obrigada e passo a palavra para a doutora Flávia Ador. Muito obrigada, Vivian, muito obrigada pelas palavras. Muito boa apresentação, acho que realmente vai ficar muito bacana aqui a nossa dupla. Vamos falar um pouco agora da importância dos prebióticos nas dermatoses, né, na pele. A gente tem bastante coisa interessante para se falar e aqui abre um novo paradigma de estudos de várias dermatoses, como a gente vai ver adiante. Bem, a Vivian já colocou muito bem, mas eu gostaria de pegar o gancho agora para a gente desenvolver um pouco o raciocínio com relação à pele e intestino e essa conexão, né? A pele e intestino tem muito mais pontos em comum do que a gente poderia pressupor. Ambos têm papel imune e neuroendócrino. Pele e intestino têm uma interface com o meio ambiente e são essenciais na homeostase fisiológica. E, como ela já comentou também, desde a década de 30, Stokes e Pillsbury já falavam do eixo cérebro-intestino-pele, que quase 100 anos depois está bem estabelecido, que o estresse emocional é capaz de expressar neurotransmissores, que por sua vez vão estimular neuropeptídeos intestinais, que vão afetar a permeabilidade intestinal e desencadear o processo inflamatório local e sistêmico. Nós sabemos, né, que existe um efeito modulador da imunidade sistêmica quando nós temos um intestino saudável, uma permeabilidade seletiva, né? Então, nós temos uma regulação, um equilíbrio da resposta T reguladora, um acúmulo de células linfocitárias reguladoras, que são capazes de ajudar a inibir a resposta inflamatória na pele, assim como a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, também já bem explicados pela doutora Vivian, que são capazes de inibir a proliferação das células inflamatórias, assim como a proliferação, migração e adesão das citocinas inflamatórias. Entretanto, nós temos também a disbiose. E na disbiose nós vamos observar com a presença dos micro-organismos patogênicos, uma alteração da permeabilidade intestinal, onde vai ter uma penetração das toxinas secretadas por esses micro-organismos patogênicos, que vão desencadear uma resposta inflamatória de muitas linhagens celulares, e essa resposta inflamatória, caindo na circulação, vai afetar vários órgãos, dentre eles a pele. Então, nós vamos ter uma situação de inflamação sistêmica, um estresse oxidativo aumentado e também repercussões do controle glicêmico e conteúdo lipídico, que nós vamos ver também que podem afetar a pele. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver que praticamente todas as dermatoses inflamatórias, né, elas podem ser afetadas pela disbiose, a começar pela dermatite atópica, a acne, psoríase, a rosácea, ou mesmo o próprio envelhecimento como processo fisiológico ou o processo de reparação cutânea. Eu vou me ater a algumas dermatoses aqui, que tem, inclusive, bastante estudos que a gente pode conversar a respeito.
Então, vamos começar pela dermatite atópica, que é, sem dúvida, a dermatose mais estudada quando se trata de microbiota intestinal. Então, a alergia cutânea infantil mais comum, ela afeta 10% das crianças até 5 anos, no nosso meio, e tem um aumento da incidência da puberdade e idade adulta nesses últimos anos que a gente vem observando. Então, ela deixa de ser uma doença exclusiva da primeira infância e começa a ter uma prevalência maior em faixas etárias maiores. Hoje, a dermatite atópica é considerada uma doença sistêmica, onde, além das alterações de barreira e ativação da resposta TH2, de uma forma mais continuada, a disbiose intestinal, ela existe e é caracterizada por uma menor diversidade bacteriana. E na acne? Na acne, nós sabemos que é uma doença crônica da unidade pilosebácea que afeta 85% dos adolescentes no mundo inteiro. E é basicamente são vários fenômenos, na verdade, multifatorial, com a hipersecreção sebácea, a hiperqueratinização do folículo piloso, com a inflamação e a colonização do Cutibacterium acnes, que é o antigo Propionibacterium acnes. Então, nós temos múltiplas formas clínicas, né, como a acne não inflamatória, caracterizada por comedões, por os cravos, né, popularmente conhecidos, ou lesões inflamatórias que vão variar desde pápulas, passando por pústulas e nódulos, né, lesões muitas vezes deformantes, desfigurantes. E a disbiose aqui também é secundária a fatores dietéticos, como bem colocou a professora Vivian. Os fatores dietéticos têm um peso muito importante, sobretudo aqueles alimentos relacionados à dieta ocidental, alimentos de alto teor glicêmico, lipídico, leite derivados vão aparecer aqui, chocolate, inclusive o chocolate amargo e o whey protein, com mecanismos um pouco distintos. Então, nós vamos ver aqui, né, que o eixo hipotálamo, hipofisário, adrenal, a pele e o intestino começam a sua conexão também na acne. Então, nós vamos ter o aumento do estresse, mais uma dieta ocidental pobre em fibras, com muito açúcar, muito carboidrato, levando a maior expressão de neurotransmissores, neuropeptídeos intestinais, com uma disfunção enterocitária, né, tanto pela mudança da microbiota, pela redução da motilidade intestinal. Então, esse estado de disbiose leva à perda dos probióticos naturais, um processo inflamatório, a uma redução da sensibilidade à insulina e um aumento de GF1. Esse aumento de GF1 sabidamente leva à proliferação de queratinócitos, leva à hiperqueratinização e também estimula o sebócito, aumentando o sebo. E a acne piorada e mais inflamatória aumenta o estresse do adolescente ou de qualquer paciente que esteja com ela, aumentando, né, esse círculo, formando então um ciclo vicioso. E aqui uma outra forma de expressar o mesmo fenômeno, ou seja, os laticínios, as proteínas também animais, ou seja, rica em leucina, sobretudo aqui entra o whey protein, que também é rico em leucina, a dieta com alto índice glicêmico, levando a uma resposta maior de GF1 e aumento da expressão de insulina, levando à ativação da via mTOR. É uma ativação sabidamente hiperproliferativa do ponto de vista celular, levando ao aumento da produção sebácea, aumento do crescimento celular, inflamação e aumento da resistência insulínica, também perpetuando o ciclo. E na rosácea? Bem, a rosácea no nosso meio é um pouquinho menos comum, mas também é importante, ela afeta até 15% da população caucasiana de ascendência europeia, então a gente vai ver muito aqui, sobretudo nas regiões mais ao sul do Brasil. Então, hoje nós sabemos que a rosácea não é só uma doença cutânea, ela cursa com alterações neurológicas, imunes e vasculares e é considerada, mais recentemente, também uma doença sistêmica com comorbidades sistêmicas, sobretudo do trato gastrointestinal. Então, nós vamos ter clinicamente um eritema, como nós vemos na foto, com lesões muitas vezes pustulosas, que fazem diagnóstico diferencial com a acne, mas nós temos o flush, né, que é essa vermelhidão repentina que o paciente tem e que pode evoluir para os fimas, que são lesões granulomatosas também desfigurantes. E com relação à microbiota intestinal, nós vamos ter nesses pacientes uma prevalência maior de doenças inflamatórias intestinais, como eu coloquei, como, por exemplo, a intolerância ao glúten, a doença de Crohn e o SIBO, que é o crescimento, né, a hiperproliferação de bactérias, né, dentro do intestino delgado.
Então, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que também vai levar a uma disbiose. Então, nesse contexto, vamos falar um pouquinho rapidamente dos prebióticos, já foram muito bem descritos. São carboidratos não digeríveis que estimulam o crescimento de bactérias probióticas no intestino. Então, elas promovem a biose, podem ser dietéticas, como já foi muito bem colocado, ou podem ser suplementadas. E nós sabemos que o consumo de uma variedade de fibras em quantidade adequada melhoram tanto a diversidade como a estabilidade do microbioma intestinal. Então, como é que ficariam os prebióticos nessas dermatoses que nós citamos aqui? Na dermatite atópica já há evidências que elas são capazes de reduzir, os probióticos, perdão, são capazes de reduzir a produção da fermentação tóxica, os produtos de fermentação tóxica, e também de modular parâmetros imunes, como o balanço TH1, TH2, a gente sabe que aumenta o TH2 da dermatite atópica. E um estudo de meta-análise, que reuniu 1.218 pacientes em 4 estudos, demonstrou que apenas o consumo dos prebióticos já era capaz de reduzir as lesões eczematosas em 32%. Então, aqui eu trago mais alguns estudos muito interessantes, sempre com os prebióticos, com a intervenção prebióticos, tendo um efeito preventivo da atopia. Então, crianças com risco de atopia foram suplementadas com prebióticos nos primeiros 6 meses de vida e demonstrou-se um menor risco de desenvolvimento da dermatite atópica nos primeiros 5 anos de vida. E também a suplementação prebiótica durante o pré-natal pode reduzir o risco de dermatite atópica no concepto, em mães atópicas ou que já têm filhos atópicos. E a associação, evidentemente, com probióticos, constituindo aí os simbióticos, como já foi também colocado, pode ser benéfica também nesses casos, ou seja, o prebiótico sozinho ou associado ao probiótico. Na acne, se nós considerarmos que metade dos pacientes com acne vulgar apresentam disbiose e apresentam constipação e SIBO também, o prebiótico vai ser muito bem-vindo, evidentemente. E também, se nós conseguirmos melhorar a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que nós vimos já da importância dele, nós conseguimos melhorar a proliferação dos probióticos intestinais, lactobacillus e bifidobacterium, melhorando a inflamação sistêmica nesses pacientes. Então, esse é um estudo também que nos mostra aí na acne da mulher adulta, que é uma entidade que vem aumentando muito também nos últimos anos. É um estudo piloto com 20 mulheres que foram suplementadas com prebióticos por 3 meses sem outra restrição alimentar. E elas tinham o quê? Síndrome metabólica, que também sabemos que os prebióticos podem ajudar bastante. Então, na medida em que nós reduzimos nessas pacientes os níveis glicêmicos e os parâmetros metabólicos lipídicos, reduziu-se também o número de lesões acneicas. Ou seja, é um mecanismo duplo que nós podemos falar na acne, melhorando a permeabilidade intestinal e também o efeito sobre a glicemia e o metabolismo lipídico. E na rosácea? Na rosácea a gente viu que tem SIBO, e o tratamento de SIBO em 40 pacientes levou à remissão da rosácea em 100% com persistência em todo o follow-up de 3 anos com prebióticos. E a dieta com alto teor de fibras, como também já foi colocado, também leva a uma melhora significativa do quadro. Então, nós podemos concluir que a disbiose, ela decorre de fenômenos, ela não decorre ela leva a fenômenos inflamatórios e imunitários sistêmicos, e quando a gente restabelece a eubiose, nós somos capazes de melhorar a permeabilidade intestinal, reduzir os níveis glicêmicos e lipídicos, ajudando dermatoses como a acne, e também reduzir os marcadores inflamatórios, que têm um papel muito importante, fazem muita diferença no processo de envelhecimento. Então, restabelecer a eubiose por estímulo à proliferação dos probióticos é um mecanismo proposto pelos prebióticos, e a suplementação prebiótica ainda tem uma vantagem, ela é segura em qualquer faixa etária, em imunodeprimidos e em gestantes. Era esse o meu recado, muito obrigada, e agora eu termino a minha apresentação e passo aí a palavra à Luana. Voltamos, parabéns a todas, doutoras, foi muito bom ouvir de vocês, ter todo esse respaldo para entender mais prebióticos, probióticos e pele, certo? Eu queria compartilhar agora, rapidamente com vocês, pronto. Queria falar um pouquinho já, puxando o que vocês falaram, é muito interessante ver quanto tem conteúdo científico
para nos respaldar sobre a importância das fibras. Então, diante disso, a Nestlé Health Science tem uma fórmula que há mais de 15 anos está no mercado, que é o Fiber+. Essa linha é totalmente natural e é um exclusivo mix de fibras. Bem, os meus slides não estão progredindo, mas continuamos daqui. E a gente tem um complexo de fibras, tá? A gente tem uma ampla variedade, Fiber+ Flora, Fiber+ sem sabor, Fiber+ limão com colágeno Verisol. Temos também o Fiber+ geleia, que é o nosso último lançamento. As nossas fórmulas são totalmente naturais e podem ser, sim, utilizadas continuamente conforme a conduta de vocês, doutoras. Então, assim, a gente conta com vocês, com conhecimento científico para embasar o nosso tratamento do nosso paciente. Então, a Nestlé é totalmente ligada a isso, antenada com as inovações científicas, tem uma fórmula exclusiva, natural para esse paciente, certo? Eu vou dar início às perguntas, vamos ver o que nós temos de perguntas aí. Ok. Eu tenho 3 perguntas já aqui. Como é que a gente vai fazer? As 2 primeiras eu vou deixar aberto para as 2 doutoras comentarem, e a terceira eu acredito que é direcionada para a doutora Flávia. Vamos lá. Primeira, existe uma dosagem mínima de prebióticos na prescrição de simbióticos? A doutora Vivian pode falar e depois a doutora Flávia, a Dó, complementa. Perfeito, Ana. Bem, o que nós temos de evidências científicas é que um mínimo para já modificar o volume das fezes e auxiliar na proliferação de Bifidobacterium, por exemplo, seria 3 gramas ao dia, além de auxiliar na melhora da frequência dessas fezes, o que poderia trazer benefícios dentro de um estilo de vida saudável e mudança de hábitos. Certo. Doutora Flávia, quer complementar? Não, perfeito. Acho que é importante também, como a Vivian colocou, a mudança de hábito, né, da alimentação. A suplementação, ela se faz importante, porque realmente, infelizmente, hoje em dia a gente tem muita dificuldade de fazer comer, né, as 5 porções que são preconizadas, mas é importante também que o paciente se esforce para melhorar o seu hábito de vida. Muito bem. Temos mais uma dúvida aqui da Jéssica Roque. Gostaríamos de saber se o efeito de probióticos, prebióticos e simbióticos são permanentes e se substituem a mudança de hábitos alimentares. A Vivian pode começar. Essa é uma ótima pergunta, Luana, porque muitas pessoas acreditam que apenas e assim corroborando com o que a doutora Flávia acabou de ressaltar, que apenas o uso da suplementação poderia mudar a microbiota, a composição e a diversidade da microbiota intestinal. O que ocorre na prática é que a nossa microbiota é dinâmica e ela, como falado na apresentação, diversos fatores, como estresse, atividade física, dieta, podem interferir nessa modulação e nessa composição da microbiota intestinal. Por isso, nós sempre devemos estar atentos ao consumo adequado de fibras, a um estilo de vida saudável, a uma hidratação adequada, a uma mastigação mais lenta também, que poderia promover a saúde em longo prazo. E essa suplementação poderia ser algo pontual e individualizado, e poderia beneficiar, mas dentro desse contexto. Certo. Doutora Flávia, quer complementar? Perfeito, concordo totalmente. Então, temos aqui mais uma dúvida a respeito do produto. A doutora Gisele de Deus Zacarias
queria saber sobre lactose na fórmula. Nós não temos lactose, tá? Então, são totalmente livres de lactose. Fique tranquila, pode prescrever à vontade. Eu gostaria de fazer... Tem mais uma pergunta aqui, de Paloma Águia, do Rio de Janeiro. Em relação ao envelhecimento, acredito que tem mais a ver com a doutora Flávia, mais a doutora Vivian, se quiser complementar, fique à vontade. Em relação ao envelhecimento, como dermatose inflamatória, a suplementação de colágeno atrelado com simbióticos voltados ao restabelecimento da eubiose intestinal pode ser benéfica na prática clínica? E se sim, qual a possível inflamação intestinal? Nossa, essa... Será que... Vamos lá. Certamente, como até comentei, né, rapidamente na minha apresentação, certamente o processo inflamatório, ainda que subclínico e crônico, ele acelera o envelhecimento. A isso nós damos o nome de inflammaging, né? Então, quando nós conseguimos qualquer providência que nós possamos tomar para melhorar a inflamação, ainda que subclínica, como eu comentei, ela vai ser muito bem-vinda. Então, na medida em que nós suspeitemos que o paciente ele porta uma disbiose, ele tem, vamos dizer assim, hábitos alimentares ruins, ele tem um problema de constipação, ou ele tem uma doença gastrointestinal que afeta a absorção dos alimentos, inflama o intestino inflamado, ou seja, são situações onde sempre vai ser benéfico se a gente der algum probiótico, pré-biótico, enfim, dependendo do contexto. E o prebiótico é muito bom porque é muito seguro, né? Então, a gente pode utilizar em qualquer circunstância. Evidentemente que a gente vai ter um melhor aproveitamento dessa suplementação de colágeno, né? Então, as coisas são totalmente interligadas. Então, a resposta é sim, é desejável. Ótimo. Doutora Vivian? Perfeito, não tem nada a complementar. Temos mais uma pergunta aqui. Qual é a possível relação da inflamação intestinal, muito interessante, com doenças autoimunes? E existe alguma relação com vasculites, lúpus? Foi a doutora Raquel Alves que perguntou. Vivian, quer falar? Pode falar, doutora Flávia. Obrigada. Embora haja menos evidências, tudo leva a crer que as doenças autoimunes também têm uma correlação, ou seja, uma correlação positiva, né, com a eubiose, né? Então, nós podemos ter, inclusive, o desencadeamento de uma resposta autoimune na medida em que a gente está levando a uma inflamação crônica. Então, existem até alguns estudos em lúpus, embora sejam poucos. Eu até estava fazendo um levantamento agora há pouco para uma aula que eu estava montando a respeito da disbiose no lúpus e no vitiligo, né, que são duas doenças autoimunes na minha área, na dermatologia. Mas também existem algumas coisas em artrite reumatoide, por exemplo. Então, acho que também é um campo muito grande a ser estudado, que é até mais complexo ainda, mas muito promissor sempre. Certo. Doutora Vivian? Só queria complementar e explicando um pouco melhor sobre inflamação, talvez seja dúvida de outras pessoas. A inflamação, ela leva a uma resposta imune do nosso organismo, como, por exemplo, uma hiperexpressão de receptores do tipo TOL, como o receptor do tipo TOL2, receptor do tipo TOL4, e isso desencadeia uma série de respostas inflamatórias, tanto locais quanto sistêmicas. E essa inflamação sistêmica é que vai levar ou corrobora no desenvolvimento e progressão de doenças, como a síndrome metabólica, que a doutora Flávia bem colocou na apresentação, obesidade, diabetes mellitus e até doenças autoimunes, levando a um prejuízo como um todo. E isso tudo tem a ver com o aumento da permeabilidade intestinal. Certo. Temos mais dúvidas aqui. Existe algum silício na composição? A doutora Thaís comentou. Não, nós não temos silício na composição. Tem alguma coisa a ver, doutora, com a saúde da pele, o silício? A senhora usa como prescrição silício?
O silício orgânico é muito utilizado, né, vem sendo muito utilizado na dermatologia, na suplementação, pois ele, além de participar do citoesqueleto, tanto de queratinócitos quanto de fibroblastos, ele também faz parte de enzimas de colagênese, né, mas é um oligoelemento, né, normalmente a gente faz a suplementação em algumas situações no tratamento de envelhecimento ou mesmo de cabelos, de unhas, para enfraquecimento. Certo. Então, se a doutora Thaís quiser usar, junto com o Fiber+, né, o silício, aí sim. Vamos lá, temos mais alguma coisa aqui. A doutora comentou se pode ter lactose porque está escrito... como ingrediente, nós não temos lactose na nossa fórmula. O que pode acontecer é ter alguns traços, mas isso não chega a afetar um paciente que tem intolerância, tá certo? Vamos lá. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Doutora Vivian, foi muito bom estar com vocês. Doutora Flávia, eu acredito que está todo mundo aqui bem embasado. Os doutores estão bem embasados para continuar com a prescrição de Fiber+, lembrando que a nossa linha é bem grande. Essa aula vai ficar disponível, como eu já falei. Se alguém tiver mais alguma dúvida que não foi sanada aqui, mandem e-mail para a gente. As doutoras deixaram disponíveis os e-mails dela ao final das aulas. Mas caso vocês não conseguiram pegar, falem com os seus representantes, certo? Eles vão direcionar a dúvida e tudo vai ser esclarecido, certo? Flávia, olha, está surgindo perguntas às 45. Vamos lá, aproveitar esse momento ótimo. Doutora Flávia, costuma associar glutamina? Quem pergunta é a doutora Thaís. Não de rotina, né? Na glutamina a gente ajuda muito, acho que a Vivian pode até falar melhor que eu, que ela tem mais experiência, talvez, em até UTI, hospital, tudo melhora as condições do trofismo do colonócito, mas eu não tenho esse hábito. Vivian, complementa para a gente. O que nós temos na literatura e na prática clínica é que a glutamina, ela apenas é utilizada de forma pontual, não pode ser utilizada por longos períodos, e que se nós tivermos uma alimentação balanceada, não há por que fazer essa complementação, como a doutora Flávia pontuou. Uma outra questão que eu acho que é importante deixar é cuidado com pacientes com histórico de câncer ou com câncer, porque nesse caso é contraindicado. Certo. Certo, então acho que todas as dúvidas foram sanadas. Mais uma vez agradeço. A Nestlé está de portas abertas para vocês. Contem conosco. Obrigado, doutor e doutora, que ficou até o final conosco, que nos prestigiou com a sua presença. Obrigada, doutora Vivian, doutora Flávia. Tá? E se tiver dúvidas posteriores, enviaremos para vocês e vocês darão feedback para a gente, certo? Joia. Bom. Desejo uma boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada.